17 de Tammuz, o dia que lembramos que as muralhas foram derrubadas. O que significa para nós, no dia de hoje, quase 2000 anos depois, o rompimento das muralhas pelos romanos? Hoje vivemos todos espalhados, muitos de nós com a sua identidade tão enfraquecida que mal conhecemos a própria história, nossas datas, nossas reflexões. E no judaísmo, nunca devemos enxergar as datas apenas como repetições anuais, celebrações simbólicas, e sim com uma mensagem que nos trazem, seja em cada uma delas, seja dia a dia, nos nossos estudos da Parashá, as nossas rezas, nos salmos do dia. A gente sempre pode encontrar mensagens, reflexões, explicações que nos ajudam a compreender a mensagem nos nossos dias. Quais são as muralhas que lamentavelmente hoje são tão penetráveis no judaísmo? Infelizmente, talvez estejamos aqui falando sobre as muralhas do que é o judaísmo. Assim como várias religiões, o judaísmo, que não é propriamente uma religião, mas se assemelha muito em diversos aspectos, hoje não tem suas muralhas respeitadas. Nossos valores, nossa história e nossa Torá são abertamente distorcidos para conveniências alheias ao nosso propósito. Seja quando tentam reescrever a história do nosso povo, colocando a culpa de todas as perseguições que fizeram contra nós, onde na maioria dos casos e até hoje em dia, como no exemplo do presidente Lula do Brasil, usam os judeus ou Israel como bode expiatório, como responsáveis por tudo de mal que acontece, para assim não precisarem assumir a sua própria responsabilidade. Quando estávamos na Europa, éramos hostilizados por supostamente não pertencer àqueles países. Ah, mas vocês judeus não se misturam, querem sempre fazer as coisas do seu próprio jeito e não compartilham com a sociedade. Isso é mentira. Fazemos sim as coisas do nosso jeito, quem dera fizéssemos ainda mais, pois essa é a nossa identidade. Estamos aqui por um propósito. A gente confia tanto em Deus que não acredita no acaso. Mas daí então, usar isso, nossas peculiaridades, como desculpa para nos hostilizar, nos segregar, nos culpar dos males que a corrupção humana produz para o seu povo. Isso realmente é uma injustiça histórica e que só acontece porque estamos fragilizados quanto ao nosso conhecimento. Não adianta sermos o povo do livro sem livro. Não adianta bater no peito que tem orgulho de ser judeu e não saber nem o que isso significa. Não, eu sou judeu porque eu sou filho de mãe judia. Sou judeu porque me converti ao judaísmo. Verdade? Tecnicamente isso é verdade. Mas e o significado de tudo isso? Qual é o propósito? Qual é a história? O que significam nossas datas? Tudo isso representam as muralhas que, infelizmente, foram derrubadas. Como que podemos evitar que o templo seja destruído mais uma vez? Ah, mas ele está destruído, ele não está reconstruído fisicamente, sim. Mas cada um de nós é um pilar desse templo espiritual e que esperamos que seja reconstruído brevemente ou que venha dos céus milagrosamente, ainda que mesmo assim muitos temem em não acreditar. Para que os pilares do templo estejam firmes, nós precisamos nos aprofundar e entender o que somos de fato. E entender que não é com conveniências, não é alterando a instrução divina, não é se adaptando ao mundo e às nações que a gente vai conseguir a nossa paz e a nossa segurança. E sim, atendendo ao propósito qual fomos criados e escolhidos. Abraham Avinu, nosso pai, foi um expoente dessa causa, levando uma mensagem libertadora da fé num único Deus, que não aceita que alguém seja melhor que o outro, senão pelos próprios méritos construa uma realidade melhor para si e, por consequência, para o mundo ao seu redor. Essa é a construção. Dali em diante, todos os grandes, justos e sábios que passaram e tanto nos instruíram sobre os mandamentos, sobre a filosofia judaica, sobre o propósito das coisas. É isso que precisamos entender. É isso que somos e é assim que conseguiremos ter força para que as muralhas não sejam mais penetradas, não sejam invadidas, para que outros não tomem para si a nossa identidade, a nossa fé, a nossa Bíblia. Ah, mas a Torá não é exclusivamente do povo judeu. Realmente, ela foi dada no deserto para toda a humanidade, mas foi dada para o nosso povo, pois é o único que se comprometeu, acima dos próprios interesses, em seguir a vontade de Deus e atender a esse propósito. Construir uma sociedade nossa, justa, equilibrada. Hoje, 2000 anos depois, nós temos o Estado de Israel, que está longe de ser perfeito, mas que é um exemplo para as nações,
para nós mesmos, de uma construção abençoada, com tanto amor, com a união dos irmãos, transformando o deserto e o pântano num lugar maravilhoso para se viver. Mesmo com tantos ataques, mesmo com tanto ódio, todas as pessoas de bem que buscam a verdade acima de tudo, percebem o quanto a presença de Deus se manifesta reveladamente no Estado de Israel e em cada judeu que entende qual é o seu propósito, que se aprofunda ainda mais no estudo da nossa história, da nossa Torá, e busca viver de acordo com essas instruções para fazer a diferença. Somos um reino de sacerdotes, como diz a Torá, e isso significa que cada um tem a missão nas suas mãos de ser um agente de transformação do mundo. Para cada mensagem de ódio que a gente recebe, devemos ter sempre uma resposta construtiva, edificante. Para cada treva que é jogada sobre nós, devemos ter um ponto de luz forte para dissipá-la. E esse ponto de luz está justamente na Torá, na nossa história, nas vivências que atravessamos e que nas nossas mãos, sendo bem utilizados, é o caminho para a redenção do nosso povo e de todo o mundo. Sim, de todo o mundo. Não porque somos melhores mais uma vez, mas porque essa é a instrução divina. Aquele que criou a tudo e a todos deixou claro na sua instrução, na sua Torá, aquilo que devemos buscar. Justiça, verdade, empatia, amar o próximo como a ti mesmo. Ah, mas então como é que chegaram ao ponto de chamar de genocidas, de xingar, de odiar com tanta força? Sim, porque essa é a força negativa, a Sitra Achra. Ela se manifesta de diferentes maneiras, mas principalmente dando força àquilo que é negativo para tentar equilibrar ou diminuir a força da luz, do amor e dessa transformação. Por isso, nesse dia de jejum, que a gente consiga refletir sobre isso, que cada vez que o nosso estômago nos lembrar que estamos com fome, lembremos que a nossa alma grita pelo retorno de cada judeu afastado, de cada judeu que se assimilou aos valores, à cultura, à história dos povos, abrindo mão da sua própria história. É importante conhecer a história dos povos, mas é fundamental que a gente possa conhecê-la, sabendo a nossa história, sem abrir mão do que nós somos. Assim, seremos mais e mais abençoados e conseguiremos transformar a nossa realidade. Me'afelá leorá, da escuridão para a luz, o Mishiabud Ligeulá, e da opressão, da submissão para a redenção. Precisamos de liberdade. A humanidade clama por isso. A gente observa os países onde temos mais liberdade prosperando e os países que controlam, sempre na desculpa que é para o bem do coletivo, mas na prática nunca é. Vemos eles, como o nosso Brasil, indo ladeira abaixo. E a gente percebe como é frágil a força positiva, pois qualquer pequeno deslize se torna um grande escândalo, enquanto que do lado da Sitra Achra, da negatividade, são escândalos imensos diariamente que são todos ignorados, porque ninguém joga pedras em árvores que não dão frutos. E que fique isso muito claro para todos nós. Nós temos que dar frutos, mesmo que isso atraia os odiosos ainda mais para cima de nós. Quem me acompanha tem visto, nas últimas semanas, quanto ódio nossa mensagem tem despertado. E por isso que eu incentivo mais e mais a cada um. Combata esse ódio, traga explicações, pesquise na internet e não vamos permitir que a escuridão possa apagar a nossa luz. Pelo contrário, a luz vai ser tão forte, tão clara, que ninguém mais ficará em dúvida de qual o melhor caminho. Que o nosso jejum seja efetivo através das nossas reflexões e que toda a fome que a gente impõe ao nosso corpo nesse dia possa servir de alimento para a nossa alma. E se Deus quiser, estamos hoje entrando em 3 semanas tristes, introspectivas, mas que elas possam se converter na maior de todas as alegrias, assim como o dia 9 de Av, o dia mais triste, o dia mais alegre, o dia da redenção. Deus permita. Shalom.